Olá, olá! Hoje nós vamos falar sobre este império do corpo que figura nos tempos atuais. O que eu quero dizer com o império do corpo? Essa valorização do corpo como templo, não do espírito, mas como templo da matéria, né? Até onde que nós podemos nos utilizar da medicina estética, do modismo, dos corpos perfeitos, para não desarmonizar nossa passagem como espíritos por aqui, né? Há uma série de procedimentos que estão em vigor. Há um trecho do Sagrado Alcorão, né? Não cai uma folha de uma árvore sem que Alá autorize. Portanto, se houve autorização para que a medicina estética, para que a indústria farmacêutica desenvolva medicamentos, tratamentos que fazem com que estejamos um pouco mais satisfeitos com a forma que nós nos apresentamos materialmente no mundo, por que não utilizá-los deles, né? O grande problema não é utilizarmos destes medicamentos, desses tratamentos, dessas cirurgias. O problema são os excessos, né? E nós vamos analisar isso sob uma ótica espírita barra psicanalítica. Recentemente se deu a partida de um jovem de 22 anos, fisiculturista, ao que tudo indica de forma emancipada por uso de anabolizantes. Muito bem, muitos espíritas talvez até digam, né, aliás, espíritas entre aspas, eu diria espíritas de uma linha mais igrejista, né, talvez digam que foi suicídio indireto, né? Pode até ter sido suicídio indireto, mas a pergunta é qual de nós não é suicídio indireto? Claro que uma vida de estresse e má alimentação pode ocasionar suicídio indireto, talvez numa idade um pouco mais avançada, não aos 22 anos de idade, mas em verdade são pouquíssimos de nós que verdadeiramente valorizamos a nosso estado aqui, cuidamos do nosso corpo, da nossa mente, fazemos uma boa alimentação, temos uma boa noite de sono, evitamos o estresse, ou seja, pouquíssimos de nós conseguem postergar ao máximo a nossa encarnação. Portanto, nós não podemos apontar o dedo. Agora, claro, 22 anos, partindo, pelo que tudo indica, pelo uso de anabolizantes, é um sinal muito claro de que é bem provável que ele tenha emancipado sua volta, seu retorno para a pátria espiritual, hein? Essa questão do suicídio indireto, isso é muito interessante nós tratarmos antes de aprofundarmos no tema, né? E vamos aproveitar aqui e pedir para você curtir, comentar e compartilhar, né? Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho. Esta mensagem, se ela foi boa para você, se ela fez sentido para você, faça o compartilhamento dela, é uma forma de amor. E é uma forma de amor você também se inscrever no nosso canal. Muito obrigado. E vamos aproveitar também para falar da nossa obra O Papado dos Espíritos, as Ordens Ocultas, os Espíritos Nada Santos que Dominam as Religiões. Essa obra pode ser adquirida em andreamarou.com.br e se por acaso você tem Kindle, você pode também, no formato digital, adquirir no Amazon Kindle. Essa obra é um estudo sobre a obsessão coletiva, né? Nesse primeiro livro, eu que já dirigi 4 filmes espíritas, esse é o meu primeiro livro, que descreve a obsessão coletiva pelas religiões, que se deu através das religiões, desde o êxodo judaico até a atualidade, né? A obsessão que se deu no cristianismo, no protestantismo e no espiritismo, né? Ela é escrita em 2 linhas. A primeira linha, uma linha absolutamente fiel aos acontecimentos históricos da árvore judaico-cristã, né? Os grandes acontecimentos e os grandes desvios que se deram, e também os grandes acontecimentos positivos que se deram através da árvore judaico-cristã. E a segunda linha ficcional mediúnica, que mostra como a espiritualidade, principalmente espíritos narcísicos e perversos, foram dominando a mente de religiosos, de maus religiosos, para se apossar das religiões e assim manter as coisas exatamente como eles querem. Exatamente como eles querem. Entre outras coisas, onde poucos ganham muitos e eles fazem parte desses poucos, quando passam pela encarnação, e muitos ficam com quase nada, né? Então, por favor, adquira o Papado dos Espíritos. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar respostas muito convincentes para dúvidas suas.
uns tantos outros questionamentos, esse livro vai mexer com você. Ele não é encontrado em nenhuma casa espírita. Eu fiz questão de que assim fosse, porque eu sei que boa parte das casas espíritas não concordarão com algumas coisas que esse livro apresenta. Entre eles, a dona Federação Espírita Brasileira, com certeza essa então vai abominizar esse livro. Ainda bem que não existe mais o Prohibitorum, o Codex Prohibitorum, que Roma, tradicionalmente, o Vaticano, tradicionalmente, lançava, dizendo os livros que eram proibidos. Este aqui, sem dúvida nenhuma, seria um deles. Adquira. Até onde nós devemos ou não fazer uso desses budismos, dessa indústria farmacêutica, dessa indústria estética, dessa indústria dos benefícios da medicina, principalmente da medicina plástica. Eu gostaria de tratar especificamente dessa questão do suicídio. Há uma obra dita espírita, que não é espírita, com todo respeito quem pensa diferente, tá? Mas é uma obra absolutamente rustanguista, que é uma obra editada e lançada pela federação mais rustanguista do mundo, que é a Federação Espírita Brasileira, que é a memória de um suicídio da médium espiritólica Ivone Pereira do Amaral. Esta obra descreve a partida para a espiritualidade por suicídio direto, muito provavelmente cresce, de Camilo Castelo Branco, o escritor português. E esta obra descreve os horrores que espíritos passam uma vez que dão fim à sua entre aspas, à sua vida física. Descreve, inclusive, que muitas vezes são necessários séculos de sofrimento, encarnações em corpos disformes, um horror absurdo. Eu me lembro que, uma ocasião, eu fui fazer um documentário sobre suicídio, né? E qual não foi nossa surpresa quando nós perguntávamos às pessoas qual a religião que elas tinham se sentido menos acolhidas, né? Todos foram unânimes, foi no espiritismo. Não no espiritismo, no igrejismo espírita. Nós todos sabemos, eu sempre defendo isso, que o espiritismo ele foi praticamente desconfigurado no Brasil por médiuns utilizados por federações espíritas, médiuns católicos, dirigidos por espíritos católicos, que trouxeram uma visão parecida do purgatório, né, que é umbral, e descreveram vários dos suicidas, e provavelmente não é difícil que tenha alguma obra dizendo que esse jovem foi para o Vale dos Anabolizados. Isso é uma bobagem absurda, porque vamos ao Evangelho. Vedes um argueiro no olho do teu vizinho, mas não vedes uma trave na frente do seu próprio olho. Psicologia profunda isso. O que o Cristo está nos dizendo? A trave é o não conhecimento de nós próprios. Nós nos arvoramos, nós não nos conhecemos, uma frase de Freud muito interessante, o homem não é senhor de sua própria casa, ou seja, há todo um mundo psíquico interior que nos governa e que nós não sabemos que nos governa. O mundo psíquico, que Freud convencionou chamar de inconsciente profundo, né? São os porões da nossa mente, e eu, como espírita, posso dizer não só dessa encarnação, mas de encarnações pregressas, de encarnações passadas, os porões de nossa mente, da onde emanam, né, aquilo que a psicanálise chama de pulsões, os traumas, as repressões, toda a ordem de dissabores que se deu para a maior parte dos psicanalistas desde o nascimento, para este psicoterapeuta de base psicanalítica espírita, inclusive de encarnações passadas. Então, nós não podemos apontar nunca o dedo para uma pessoa que se matou de forma direta ou indireta e dizer, olha, vai sofrer, vai para o Vale dos Anabolizados, vai para o Vale dos Suicidas, vai reencarnar em condições terríveis. Porque se nós não sabemos o que há nos porões do nosso inconsciente e nós nos arvoramos a olhar o argueiro de quem quer que seja, mas a divindade sabe os traumas, os medos, os dramas que fazem muitas vezes que as pessoas atentem contra a sua própria vida de forma direta ou indireta. Então, é preciso ter muita calma, né? Kardec vem e nos traz, através da universalidade do ensino dos espíritos, o Consolador prometido, inclusive no episódio conhecido como A Última Ceia. E nós, espíritas,
Muitas vezes seguimos médiuns e espíritos profundamente ligados ao status quo do catolicismo, que são adeptos do culpador prometido. Então, tenhamos muita calma para que a gente possa analisar as coisas tal qual elas de fato são. Vamos passar um dos slides da nossa live, da nossa gravação de hoje, né? Se era para ser uma live, não deu certo, nós fizemos a gravação, por isso a confusão. Nós temos aqui na questão 712A do Livro dos Espíritos, né, para a gente poder começar a entender como é que essas coisas se dão, né? A questão 712A nos diz: se o homem só fosse excitado ao uso dos bens da terra em vista da utilidade, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Então a gente pode dizer, a medicina estética, ela tem uma utilidade supérflua, por assim dizer, né? Agora, este trecho do Livro dos Espíritos está dizendo assim: não é apenas pela utilidade supérflua, né? É também pelo prazer. Olha o que ele diz adiante: Deus lhe deu o atrativo do prazer para que o ajude no cumprimento dos desígnios da providência. Ou seja, se me dá prazer ter o nariz X, Y, Z, ter os músculos um pouco mais avantajados, né? Por que não fazer uso destes bens da terra, destes conhecimentos, desses serviços, dessa ciência, né? Só que aí ele cumprimenta, né, na própria questão 712A. Depois que ele fala que Deus lhe deu o atrativo do prazer para que o ajude no cumprimento dos desígnios da providência, ele diz: mas por esse mesmo atrativo, Deus quis, por outro lado, prová-lo pela tentação que o arrasta para o abuso do qual sua razão deve defendê-lo, né? Ou seja, a questão não é o uso, né? A questão é o abuso. Então, a medicina estética aí está, né? A indústria farmacêutica traz muitos medicamentos, cremes e que tais. A indústria de suprimentos alimentícios traz também muitos avanços para que nós possamos estar um pouco mais contentes com a forma física que nós nos apresentamos no mundo. E como é que a gente vai entender esse limite entre nos utilizar de forma responsável e racional desses benefícios, desses avanços, e os excessos? É simples, né? É nós irmos até a ciência. A ciência, por exemplo, diz: olha, os anabolizantes são bastante problemáticos e podem trazer problemas para vários órgãos. A vasta literatura clínica que fala sobre psicoses, mercê de uso de anabolizantes, que fala sobre problemas cardíacos, que me parece que foi o que se deu com esse jovem, que fala sobre problemas nos rins, enfim, há uma literatura enorme que aponta que estes medicamentos não são saudáveis, não promovem um bem-estar psicobiofísico, né? Podem até promover um bem-estar de aparência. E nós veremos aqui como a psicanálise explica esse aparente bem-estar de aparência, e como isso de fato não funciona, né? Mas além, né, das pesquisas, que são vastas, né, nós podemos, por exemplo, levar em consideração o IMC, o Índice de Massa Corporal. Se nós temos um IMC que não é condizente com a estatura que nós temos, com o peso que nós temos, né, aí está uma prova de que o nosso corpo não está bom. Então, não é só uma questão estética. Estou 20 quilos acima do meu peso, ou 20 quilos abaixo, 20 quilos acima. Eu vou estar forçando a minha coluna, forçando os meus joelhos, provavelmente posso ter gordura no fígado, provavelmente posso ter entupimento das minhas veias cardíacas, né? Entre outras tantas coisas. 20 quilos abaixo, eu posso ter um déficit, porque eu não estou me alimentando corretamente, um déficit de vitaminas, de sais minerais, né? Então, o segredo é nos utilizarmos da ciência para que nós tenhamos os dois universos, ou melhor, as duas, nossos
Esses 2 pontos atendidos, ou seja, eu quero estar bonito de acordo com a sociedade que eu me encontro, porque isso vai me fazer bem, isso vai me abrir portas, hum. A apresentação nessa sociedade que nós estamos é muito importante, e nós não podemos viver à margem da sociedade que nós nos encontramos. A cada época há fatores que são importantes de serem seguidos. O problema são os excessos, né. Nós fomos, por exemplo, ao renascentismo, a arte da renascença mostrava mulheres acima do seu peso. Aquele era o padrão estético de beleza daquela época. O padrão estético de beleza da nossa época, muitos podem dizer, é aquele ditado pela indústria da moda, mulheres magérrimas, né, praticamente bulímicas, anoréxicas. Esse é o padrão de beleza? Não, esse é o padrão da indústria da moda, né. Quem está ali fazendo a indústria não quer uma valorização do corpo na exibição daquilo da costura que está apresentando, né. Quer mulheres muito magras para que o que ressalte seja a roupa e não a beleza da modelo, né. Agora, é muito simples nós alcançarmos o que nós podemos e o que nós não podemos fazer, principalmente nos valendo da ciência, né. Aí muitos vão dizer: "Mas ele fazia uso desses medicamentos", isso no caso do fisiculturista, receitados por médicos. Ora, médicos não são santos, médiuns não são santos, sacerdotes não são santos. Nós temos maus profissionais em todas as áreas, todas as profissões, em todas as empresas, em todas as nós temos maus profissionais, eles existem em todos os lugares, né, assim como há os maus religiosos, como há os maus filósofos, como há os maus científicos, cientistas, né. Eu me lembro que uma ocasião fui entrevistar o pai da do programa, de combate às drogas, né, mais do que combate às drogas, tratamento de drogaditos em Portugal, e eu conversava com ele sobre as pesquisas médicas e ele disse: "Olha, pesquisas médicas há muitas, e as pesquisas médicas, boa parte delas são financiadas por laboratórios farmacêuticos que quando contratam o pesquisador ou a agência que vai fazer a pesquisa, tem claramente, qual é o objetivo que eles querem com a pesquisa, né, ou seja, também não dá para acreditar apenas e tão somente na pesquisa. É preciso então, há um conjunto de busca, nós precisamos nos submeter, quando nós vamos, em prol de um tratamento estético, né, não buscar em uma fonte só, buscar em várias fontes, né. A a imprensa trata do tema, né, largamente, ninguém hoje em dia pode dizer que não sabia que usar anabolizantes faz mal para a saúde e pode promover uma partida precoce, né. Mais uma vez, nós estamos querendo julgar esse jovem, porque nós não sabemos, nós não temos acesso à praga que está perto do nosso olho, que dirá a no cisco que estava no olho desse rapaz. Mas é muito simples, nós, seguirmos um padrão estético mediante aquilo que é possível seguir, né. Então pessoas que se submetem a sucessíveis transformações cirúrgicas da sua indumentária física estão correndo riscos, né. Então, de uma bactéria hospitalar, de uma infecção hospitalar, por exemplo, né. Agora eu não estou satisfeito com o meu nariz, quero meu seio um pouco mais, um pouco mais volumoso, um pouco mais empinado, por assim dizer. Tenho condições para isso, não vou entrar numa dívida, porque também não adianta, a gente tem que pensar no todo, né. Não estou satisfeito com o meu corpo, vou entrar numa dívida enorme para fazer procedimentos estéticos cirúrgicos, vou entrar numa dívida que eu não vou dar conta de pagar, vou atingir o meu psiquismo, né. Então é preciso ter bom senso, temperança, o que está nos faltando nos tempos atuais, temperança, né. Eh, Para que a gente possa entender um pouquinho mais essa valorização do corpo e o que muito provavelmente se deu com esse rapaz, esse rapaz era um fisiculturista, ou seja, ele conseguia a atenção do outro, né, a valorização de si pelo olhar do outro, coisa que não é extensiva só a ele, boa parte de nós somos assim, né, nós queremos ganhar muito dinheiro, ter um belo carro, ter uma bela casa, postar no nosso Instagram as melhores fotos
Por quê? Porque a gente quer que o outro nos valorize, que o outro diga: "Olha como você é bacana, como você é legal", né. É uma carência que todos nós temos. Agora, alguns de nós acabam fazendo dessa carência uma sentença de morte, né. E me parece que foi isso que se deu, no caso em questão. Mas a psicanálise, ela fala de uma fase, do desenvolvimento humano, que se dá entre os 6 meses e os 18 meses, que é a fase do espelho. Para que você entenda, de forma bem rasa, né, não vamos nos aprofundar, porque esse não é o objetivo. A ciência psicanalítica, ela é muito rica, muito profunda, mas vamos, como nós estamos falando aqui para o grande público, vamos trazer de uma forma bem compreensível. A fase do espelho nada mais é, até os 6 meses, mais ou menos, a criança não sabe onde termina si e onde começa o outro, né. Ela não se vê como una, né. A partir dos 6 meses, ela começa a se ver como una, e muitas vezes pelo olhar do outro, e principalmente pelo olhar da mãe. Pelo olhar e como a mãe se dirige para esta criança, né. Usei uma frase de Winnicott: "O que vê o bebê quando olha para o rosto da mãe?" Sugiro que, normalmente, o que o bebê vê é ele mesmo. Em outros termos, a mãe está olhando para o bebê e aquilo com o que ela se parece se acha relacionado com o que ela vê ali. Posso demonstrar minha proposição referindo o caso de um bebê cuja mãe reflete o próprio humor dela. O pior, ainda, a rigidez de suas próprias defesas. Em tal caso, o que é que vê o bebê? O que o Winnicott está dizendo é: imaginemos uma mãe que está passando pela depressão pós-parto, ou uma mãe com uma carência de recursos, uma mãe, ou uma mãe com carência de recursos, teve filhos e não está se indagando se vai dar conta de pagar as contas, de alimentar essa criança e dar-lhe uma boa educação. Uma mãe, que casou-se para fugir de um lar tóxico, escolheu mal seu companheiro e, portanto, um péssimo pai, né. E aí nós podemos aqui dizer uma série de problemas que podem fazer com que uma mãe não esteja feliz, não esteja bem psiquicamente, não esteja bem consigo, né, e que naturalmente este olhar de tristeza por não estar bem é dirigido para esse bebê. Esse bebê vai, através da teoria winnicottiana e também lacaniana, da fase do espelho, esse bebê vai perceber que ele não é importante, porque o olhar que ele está recebendo não é de alguém que o ama verdadeiramente, não é de alguém que cuida dele com amor e com esmero, porque aquela criatura está sofrendo, né. E aí, há um outro fator muito importante: quando nós não temos na nossa infância, algumas das necessidades atendidas, muitas vezes nós passamos a vida em busca de superar aquilo que não foi atendido lá na infância. Então, assim, se minha mãe não teve um olhar de admiração para mim, o mundo terá. Então, eu vou me sobressair fisicamente, é uma dessas formas, né. Vou me sobressair fisicamente, porque assim, finalmente, eu serei reconhecido, finalmente eu serei amado. Veja que essa é uma das possibilidades. E nós não podemos dizer: "Ah, foi isso que aconteceu, essa mãe não amou, corretamente esse filho". Não, mais uma vez nós estaremos, exercendo juízo de valor. Porque como reencarnacionista, nós precisamos levar em consideração aquilo que se deu antes da vida atual. Então, por exemplo, este jovem, nós estamos falando de possibilidades aqui, nós não temos acesso, eu não tratei esse jovem, né. Mas esse jovem, ele pode, por exemplo, ter experimentado em encarnações passadas deficiências físicas, ou completamente desprovido de beleza, e um apontar de dedos que dizia que ele era feio, horroroso, o bullying, né, durante toda uma existência. A partir do momento que ele reencarna em um corpo um pouco mais, com padrões de beleza um pouco mais ditos os de comuns, né, os mais, buscados pela sociedade, agora eu quero aparecer,
agora eu quero estar lindão, gatíssimo, agora eu quero. E aí vem os excessos, embora eu acho muito complicado você dizer que um homem que tem músculos ou uma mulher que tem músculos produzidos por anabolizantes seja bonito, mas cada um tem os seus gostos, né. Ou seja, não dá pra gente apontar culpados, não dá pra gente dizer que essa é a culpa da mãe. Nós trouxemos aqui uma das possibilidades, uma das visões da psicanálise, que é uma desruptura do eu na face do espelho, e trouxemos aqui uma possibilidade de uma herança que se dá na encarnação passada. Mas aí você vai dizer assim: "Mas o processo de esquecimento que se dá na encarnação não faria com que esta criatura deixasse para trás este dedo apontado de uma encarnação passada, onde ela era completamente desprovida de beleza ou tinha alguma deficiência física?" Nem sempre. Há uma quantidade enorme de estudos, né, doutor Ian Stevenson, tratou sobre alguns casos de reencarnação, crianças que reencarnaram e se lembravam de suas vidas passadas. Há na internet, no YouTube você vai achar uma porção de casos de reencarnação, documentários que foram produzidos de crianças que se reconheceram, se lembraram de suas vidas pregressas, descrevendo inclusive como morreram, quem eram seus pais, a região que moravam, e pesquisadores desses documentários, cientistas, foram atrás e a história era verídica. Então, nem sempre nós nos esquecemos totalmente. Aliás, uma coisa curiosa, por que nós nos esquecemos? Você já parou para pensar que um um animal de 4 patas, um cavalo, ele nasce em instantes depois do nascimento, ele já consegue se equilibrar nas 4 patas, com alguma dificuldade, mas ele já consegue se equilibrar com as 4 patas. E ele mesmo vai em busca da mama da mãe, né. Nós, enquanto seres humanos, quando reencarnamos, quando nascemos, somos completos idiotas, totalmente dependentes. Demoramos meses para engatinhar, dirá para andar. Por quê? Porque o processo de esquecimento no homem, isso é a divindade que nos legou isso, precisa ser muito mais, profundo, né, para que as nossas más tendências dormitem. Mas elas estão lá, estão nos porões do nosso inconsciente. E para falarmos de porões do inconsciente, para a gente parar de apontar o dedo e dizer que fulano vai para o vale dos anabolizados, né, porque nós não temos instrumentos para poder julgar quem quer que seja. Aliás, esses romances ditos espíritas, né, principalmente os lançados pela Federação Espírita Brasileira e não só, por outras federativas, outras grandes editoras, eles são muito prósperos em apontar o dedo e dizer que fulano fez isso e, portanto, ele sofrerá aquilo, né, ou está sofrendo isso porque no passado ele fez aquilo. Mas, nenhuma dessas obras descrevem os porões do inconsciente, né. O que se deu na história dessas pessoas. Mas para que a gente possa entender um pouco os porões do inconsciente a partir da segunda tópica de Freud, né, quando ele fala sobre as instâncias psíquicas, e também trazer para a análise espírita, vamos para o nosso próximo slide. Nós temos a estrutura, psíquica na segunda tópica de nosso querido Sigmund Freud. O que ele nos apresenta? Aqui há por trás dessa ilustração nós podemos ver um iceberg. Todos nós sabemos que o iceberg ele tem acima da flor d'água, fica a menor parte dele. Analogamente, essa estrutura psíquica que representa o consciente. Abaixo da flor d'água, mais próximo da superfície, mais submerso, ao pré-consciente. E a figura do iceberg é muito interessante, porque o iceberg se dá no mar e o mar tem movimentação. Ou seja, o mar, na medida que as águas se movimentam, esse pré-consciente, analogamente à figura do iceberg, ele se faz consciente. E a maior parte do iceberg, todos nós sabemos, é aquilo que está nas profundezas, né? Que o nosso querido Sigmund Freud começou a chamar de inconsciente. E as 3 instâncias específicas da segunda tópica é o ego, que é o eu, o id, que é o isto, e é o superego, que é o supereu. O eu, ele é consciente, né, ele percebe as coisas, ele pensa e ele age de acordo com o princípio de realidade. Mas o eu também está no pré-consciente,
através das memórias e do conhecimento armazenado e que pode ser lembrado. Porém, o eu também está no inconsciente, onde há os mecanismos de defesa, as repressões, as negações, né? Então, tudo aquilo que foi reprimido, tudo aquilo que foi negado, tudo aquilo que é traumático, e aí eu posso ir para a questão do espiritismo, para a maior parte dos psicanalistas, tudo aquilo que foi reprimido, que foi negado, que é traumático, desde a atual existência. Para nós espíritas, e para um espírita um psicoterapeuta de base psicanalítica, aquilo que está armazenado nos porões do inconsciente também são as experiências que se deram em nossas vidas pregressas. Então, tudo isso está nos porões do nosso inconsciente. Há uma lei que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se nada se cria, nada se perde, está armazenado, se transforma. Se transforma o quê? Para a teoria psicanalítica, se transforma em impulsões, ou seja, forças que a partir do nosso inconsciente mandam, entre aspas, recados para o que passam pelo pré-consciente e chegam no consciente e fazem com que nós vejamos o mundo de uma forma diferente da que o mundo de fato é, ou entendamos que o mundo nos vê de uma forma diferente que o mundo de fato nos vê, né. A grosso modo aqui, uma pessoa que durante uma das fases de desenvolvimento, fase fálica, né, todos nós sabemos que há uma altura da vida em que a criança começa a mexer no pênis ou mexer na vagina, né. Se nós dissemos: "Isso é feio, isso é sujo", a partir da maneira como a gente diz isso, a gente pode criar uma repressão ali, né. A minha sexualidade é feia, a minha sexualidade é suja, a minha sexualidade é pecaminosa. As religiões são ótimas em fazer isso, né, em atribuir pecado à sexualidade. Outro caso específico, uma criança que começa a manifestar claramente um menino que começa a se mostrar afeminado, ou seja, ali está uma alma, um espírito, que muito provavelmente, será se se portará no mundo através da homoafetividade, né. Se ela é demonizada pelos seus pais, isso é reprimido, mas deixa de existir não. Então o cara se enfia no armário, tem um péssimo casamento, mas vem dos porões do inconsciente aquele desejo de insatisfeito, né. Coisa muito mais complexa. Nós estamos trazendo apenas aqui alguns exemplos. E o eu, né, que como nós dissemos, ele está presente no consciente, no pré-consciente, no inconsciente. Ele é o mediador entre 2 senhores. Que 2 senhores são esses? Esses 2 senhores são o id e o superego. O que que é o id? O id, primeiro, ele é totalmente inconsciente. Ele opera pelo princípio do prazer, né. Ele obedece aos impulsos primitivos e pulsões, né. Pulsões é exatamente essa força que faz com que o conteúdo que foi reprimido, que foi negado, ele pede o atendimento dos seus desejos. No caso do exemplo que eu dei, de uma homoafetividade que não é aceita, de um cara que vai para o armário, essa pulsão vai agir o tempo inteiro para dizer: "Eu preciso disso, isso é importante. Esta é a minha zona de manifestação de libido, de prazer, eu preciso tê-la atendido". É um reservatório de energia psíquica atemporal e irracional. Ele não pensa, ele quer, né. A grosso modo, a gente pode dizer que o id opera pelo princípio do prazer e pela busca pela fuga da dor. Então, eu preciso ter prazer, eu preciso ter essa necessidade minha atendida, porque se ela não vier, não for atendida, ela dói, né. Agora vamos falar sobre o outro senhor que o ego precisa negociar, que é o superego, o supereu, né, que ele opera no consciente e no pré-consciente, né, onde há consciência moral, o ideal do ego, ou seja, os padrões e regras que muitas vezes uma cultura faz com que seja o correto. Numa cultura oriental, muitas vezes, o correto é que o homem seja mais valorizado que a mulher. Então a mulher passa a ocupar, quando ela passa a se culpar muitas vezes quando ela é maior do que o seu homem, né. Porque há um conjunto moral que diz que isso não é bom para a família. Trazendo mais uma vez, é apenas um exemplo entre tantos outros. Mas o superior também opera no inconsciente, onde ele exerce um papel de crítico interno.
com sentimentos de culpa, ansiedade moral e exigências inflexíveis. Você não é bom o suficiente, você não é legal, você é culpado por isso, você é culpado por aquilo, você é culpado por aquilo outro, né. Então, eu me lembro de um desenho do Pato Donald, onde ele ia para a escola e ele tinha dois espíritos que o acompanhavam, né. Um era o super-eu e o outro era o id. O super-eu bonzinho, um anjinho, e o id, um diabinho, né. O super-eu dizia assim: "Você precisa ir para a escola, você precisa, se educar, você precisa obedecer seus pais". E o id dizia assim: "Não, vamos pescar, vamos brincar, vamos não sei o quê". Qual que é o bonzinho, qual que é o malvado? Às vezes, o malvado é o super-eu, é o anjinho, né. Por exemplo, no espiritismo igrejista, ou segundo a pesquisadora Jaqueline Stoll, o espiritismo à brasileira, médiuns de cultura católica, dirigidos por espíritos católicos, criaram uma série de preconceitos, muitas vezes não diretamente nas suas obras, mas inclusive como se apresentavam. Por exemplo, alguns tantos deles, quando você os conhecia, e eu conheci alguns muito admirados e tidos como verdadeiros santos dentro do espiritualicismo, eles claramente tinham uma tendência à homossexualidade, mas eram homens muito simples, né, que não tiveram uma boa educação formal, primário, ginásio, tal. Não tiveram uma boa educação, eram pobres, muito provavelmente espíritos, que conviveram durante séculos e milênios dentro da igreja, dentro do catolicismo, onde a homossexualidade ainda não é vista com bons olhos, melhorou muito, mas ainda não é vista. Numa sociedade do início do século XX, onde a homossexualidade, que ainda não é bem vista, era totalmente mal vista. Dois, principalmente, os mais importantes, foram expulsos da Igreja Católica, e aí a Federação Espírita Brasileira é próspera em dizer que eles foram expulsos pela mediunidade. Será que foi pela mediunidade? Ou será que aquilo que eles levavam para os seus sacerdotes era: "Eu tenho um desejo aqui muito grande por rapazes"? "É pecado, isso é terrível", hã. Foram expulsos. Só que foram expulsos mais ou menos, né, porque vieram espíritos católicos, padres, um padre e uma freira especificamente, e tomaram conta da mente dessas 2 criaturas. Eles se enfiaram no armário, os 2 se enfiaram no armário, né. Portanto, para a grande sociedade, a apresentação deles era: são santos, nem sexo fazem. Eles dedicaram a sua vida a servir ao próximo. O espiritismo não é bem assim, não é bem assim. Só que quando eles aparentam essa imagem, eles, para o nosso inconsciente está sendo dito assim: "Você que vive a sexualidade, você é pecaminoso, você é sujo, você não é santo. Sexualidade não é santa. Santos não fazem sexo. Anjos, por acaso, não têm sexo", né. Ou seja, não vivem na matéria. E se nós estamos na matéria, da matéria nós precisamos nos alimentar e viver com o bom uso da matéria. Então, muitos deles desprovidos de beleza, né. Não se cuidavam para estar à altura de padrões de beleza. "Ah, você está dizendo que tem que ser bonito?" Não, não estou dizendo isso, em absoluto. Mas este modelo de castidade, de simplicidade bem entre aspas, né, porque ali não deixa de ter um espírito que quer o reconhecimento do outro. "Oh, como você é santo, como você é maravilhoso, como a sua mediunidade é extraordinária", né. Não deixa de ter ali um narcisismo também, né. Mas, estes espíritos, eles trouxeram para dentro do espiritismo uma desvalorização da sexualidade. Quando você desvaloriza a sexualidade, você desvaloriza o corpo, né. Então, não raro, há muitas pessoas que estão muito acima do peso, né, que estão lá segunda a segunda na casa espírita, na igreja católica, na igreja protestante, eh, e vivem para o espírito, esquecendo que se encontram na matéria. Adoecem por excesso de peso, por má alimentação
e ficam descontentes com a aparência que ostentam. Então é preciso que tenhamos muito cuidado e que possamos viver de acordo com o tempo que nós nos encontramos, né? Allan Kardec, quando interroga Zéfiro ele pergunta, isso está em Obras Póstumas, ele pergunta: "Você disse que me ama e que me ajuda com as questões todas, com os meus desafios, com as minhas andanças neste mundo. Este ajudar se refere apenas às questões de ordem espiritual ou também das questões materiais?" A resposta é brilhante. Zéfiro diz a ele: "Eu te ajudo também com as questões materiais. Porque se eu não o fizesse, eu não te amaria. Porque você está na matéria, da matéria você precisa. Ou seja, se nós estamos na matéria e em pleno século XXI, há uma razão de aqui estarmos. Então o problema não é o uso, não é buscarmos um padrão de beleza ou de melhoria estética, né? O problema são os excessos, né? Agora, vamos falar um pouquinho de uma outra coisa que é muito interessante no Livro dos Espíritos, que é a questão 847, né, para a gente não apontar o dedo para ninguém quando acaba cometendo excessos. A aberração das faculdades tira o livre-arbítrio do homem? Resposta: aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento e, desde então, já não tem mais liberdade. O que ele chama de aberração, né? A gente pode dizer aberração é uma idiotia completa, um retardo mental, né? Mas a resposta é que perturba e retira quem está no estado de aberração, deixa de ser senhor do seu pensamento, já não tem mais liberdade. Aí eu fui atrás do significado da palavra aberração, né? Da etimologia da palavra aberração. E isso é muito interessante, porque vem do latim de aberratio, que significa desvio ou afastamento. No caso em questão desse jovem, nós podemos dizer que havia um desvio, havia um afastamento, portanto, havia uma aberração. E onde que essa aberração se dá? No eu. Nessa disruptura de um eu que não consegue ser um bom mediador entre o imperativo do prazer, que vem pelo id, e o imperativo das regras morais que dizem isso não, isso sim, né? Voltando aos anjinhos do Pato Donald, às vezes o cara que está dizendo o regulador moral, né, o super-eu está dizendo assim: olha, a homoafetividade é crime, é muito feio, isso é pecaminoso, né? É, não é anjinho, não é anjinho. Né? Ou um super-eu que diga assim: não cuide do seu corpo, isso você é um espírito, pense que você é um espírito, o que vale é nosso lar, quando você chegar nosso lar que não existe, tá? Eh, a obra kardeciana é clara em dizer que zonas geográficas de sofrimento não existem. Está tudo aqui na Terra ou está tudo no espaço, em outros planetas, mas nós, seres encarnados que estamos na Terra, quando desencarnados da Terra ficaremos, a não ser que façamos uma migração para outros planetas, mas grande parte de nós estaremos aqui. Então, se você acha que você vai para nosso lar ou alguma colônia espiritual, sinto muito, não vai. Você vai ficar aqui mesmo. E é bom que você cuide do seu corpo, para que você fique aqui o maior tempo possível. É bom que você cuide da sua mente, para que você adquira conhecimento, para que você se conheça cada vez mais, para que você tire essa trave da frente do seu próprio olho, para que você veja qual é o conjunto moral que está te fazendo mal, qual é o prazer que está te fazendo mal, ou seja, para que você seja um bom negociador, um bom eu, um bom ego, tem um bom ego que saiba atender ao id e atender ao superego, mas atender de forma racional, de forma inteligente, porque você é um espírito imortal. E para a gente encerrar, né, o assunto de hoje e acabar completamente com essa indústria de apontar o dedo. Ah, esse jovem se matou. Ai, ou foi a fase do espelho, então a mãe não foi suficiente, né? A gente precisa entender o amor. O amor que Paulo nos trata na primeira carta aos Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos
Se eu não tivesse amor, eu nada teria. Na verdade, a palavra correta, para os gregos havia 4 tipos de amor, e um deles é o amor caridade, o amor ágape. Então, este é o amor que nós devemos buscar. E Deus é soberanamente justo e bom, misericordioso, atributos da dignidade do livro dos Espíritos. Então, Ele está cuidando de todos nós, está cuidando do retorno deste jovem para a espiritualidade. Se nós, por acaso, percebemos que o nosso filho, que falhamos o processo de educação enquanto pais, enquanto educadores, por exemplo, na fase do espelho, e o nosso filho está buscando muito essa valorização do eu através da visão do outro, também não vamos nos culpar. Vamos tentar agir sempre com o princípio do amor, entregando o amor, reformando a nossa visão de mundo, reformando as nossas andanças desse mundo, para contribuir para que o erro que se deu na infância, nosso ou dos nossos filhos, possa ser reformado. Isso pode fazer através do autoconhecimento, conhece a ti mesmo já anterior a Jesus, o que é possível fazer através do processo psicoterapêutico, e é possível fazer principalmente através de uma busca ética que possa, que é muito bem explicada pelo Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E para finalizar a live de hoje, realmente, eu queria trazer aqui a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de erros. Então, o que nos cabe é ter amor, não apontar o dedo e pautarmos a nossa existência sempre por amor, porque assim nós teremos condições de reformar quaisquer erros de nossas encarnações passadas, de nossa encarnação atual. Amor para nós enquanto espíritos, amor para com o nosso corpo. Então, se nós estamos machucando o nosso corpo, temos amor para com ele. E vamos em busca da ciência e da filosofia, porque assim a gente consegue pautar as nossas escolhas melhor, tanto para a mente, quanto para o corpo, e por consequência, para o espírito. Beijo, todas as quartas-feiras, às 20 horas, em instagram.com/André Maroco e youtube.com/André Maroco, uma live que traz espiritualidade através de uma visão espírita e as ciências psíquicas, analisando a atualidade através das ciências psíquicas, principalmente através da linha da psicanálise, que é a linha que, enquanto psicoterapeuta, eu atuo. Beijo no coração, até a próxima.